Olá, gente, tudo bem? Então, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês essa ferramenta de precificação, que é o precificação, o melhor cenário. Por que o melhor cenário? Porque eu vou aqui simular dois cenários, tá? Esse é o melhor cenário e o outro, que é o pior cenário, eu vou fazer em outro vídeo, ok? Vai ser uma continuação dessa aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui um faturamento de 436 mil, tá? E eu tenho aqui um custo fixo de 132 mil. Esse 132 mil está listado aqui, ó. Ele está dividido aqui em aluguel, água, luz, telefone, internet, funcionário, tá? O simples, contador e o Prolabore. E aqui no Prolabore você tem que incluir no teu custo fixo, porque é muito importante que você separe o que é despesa pessoal e o que é despesa da empresa, ok? Então, para você ter uma precificação bem redonda, você tem que incluir aqui no custo fixo o teu Prolabore, porque o que você tiver de lucro lá é lucro mesmo, depois que você pagou você, pagou os teus funcionários e pagou todos os custos da empresa, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um faturamento de 436 mil. E eu tenho aqui um custo fixo de 132 mil. Então o que, é que a ferramenta está falando para mim? Ó, se você fatura 436 mil e se você tem um custo fixo de 132 mil, significa que 30% do seu faturamento vai para custo fixo. Ok? E aqui também nesse gráfico ela já relacionou para mim quais são os meus principais custos fixos, que aqui no caso está em destaque funcionário, que é o maior que eu tenho, aluguel e o Prolabore. E os demais estão aqui embaixo, ok? Então a gente vem aqui para essa aba de preço de venda. Eu listei aqui também 10 produtos ou serviços, tá? Eu listei aqui preço de venda de R$ 1.000 a 10 mil. Eu listei aqui a quantidade, que é essa quantidade vendida mensalmente, tem a quantidade de cada um. E eu tenho aqui o preço de custo, que está simulado aqui de 600 a 3.200. E a ferramenta aqui ela já pegou cada item, classificou e somou e já me deu aqui um faturamento total de 436 mil. O que a ferramenta está fazendo também? Ela está classificando aqui com um markup, tá? Esse markup é um índice. Se você pegar aqui esse 1,7 e multiplicar pelo preço de custo, você vai chegar no preço de venda. Mas ela não faz só isso. Tá vendo aqui esses 3 itens em vermelho? O que ela está mostrando para mim? Ó, esses 3 produtos aqui, o markup está muito baixo. Provavelmente não vale a pena você trabalhar com eles, tá? E se você quer trabalhar com eles, você vai ter que arrumar uma estratégia para você aumentar esse markup aqui, porque não vale a pena. E isso a gente encontra uma forma dentro da própria ferramenta, tá? De como trabalhar isso aqui para a gente aumentar ele. E aí você chegou aqui no custo variável, tá? Esse custo variável, deixa eu puxar aqui. Esse custo variável aqui, ele está se referindo ao quê? Aos custos que você tem com matéria-prima, ou seja, com fornecedor, com o material que você comprou para você vender. Então ele está relacionado a isso. Ele não está aqui, por exemplo, o imposto, ele não está a taxa de cartão, ele não está a comissão. Então observe que esses valores aqui estão iguais, ó, 7.800, 7.800, que é o custo variável. Só que quando eu colocar aqui, por exemplo, o imposto sobre a venda, eu vou simular aqui 8%, a ferramenta já vai puxar para todos os itens, tá? E já me deu um valor aqui, ó, lá em cima são os totais, tem um valor de 34 mil. Então observe que aqui era o 7.800 e aqui também era 7.800, só que já aumentou, aqui já foi para 8.840, porque eu coloquei o imposto. Então quando eu coloco aqui também a taxa de cartão, eu vou colocar aqui 1,95%, ele também vai aumentar aqui, ó, tá? Porque eu estou colocando aqui os custos que eu tenho, que são os custos variáveis, tá? Comissão. Vamos supor que eu tenho comissão também, né? Aí eu coloco aí 1%. E perdas e danos eu vou colocar 0,5%. Então a ferramenta já puxou também, tá?
E aí eu peguei o meu faturamento, paguei o meu custo variável e aí eu cheguei aqui na margem de contribuição, ok? Então aqui eu estou na margem de contribuição. Eu peguei o meu faturamento, paguei o meu custo variável e cheguei aqui na margem de contribuição. A margem de contribuição, ela vai contribuir para mim pagar o meu custo fixo, que está aqui, tá? O meu custo fixo está aqui. Então, o que a ferramenta está fazendo? Ela está puxando aqui o custo fixo de cada item. Cada item que eu vendo, cada receita de serviço que eu tenho, tem uma porcentagem para custo fixo, vai puxar um valor. No caso aqui é 30%, esse primeiro item está puxando 3 mil. O segundo item está puxando 7 mil, de acordo com a receita de cada um. E esse 30% aqui, ele está onde? Ele está aqui, ó, onde eu mostrei no começo. Se eu faturo 436 mil e eu pago 132 mil de custo fixo, 30% vai para custo fixo, ok? Então tá aqui, ó, já puxou. Agora eu vou para onde? Para o meu lucro, tá? Aqui é o meu lucro real. O que a ferramenta está mostrando aqui? Que esses dois primeiros itens não compensa eu trabalhar com eles, porque eu estou sem margem, eu estou com margem negativa. Eu tenho esses 4 aqui, com a margem que está positiva, e tem esses outros 3 aqui também que está com a margem negativa, mas o meu último item está com uma margem muito boa, que é 26%, ok? E aí depois disso eu venho aqui para o ponto de equilíbrio. Aí aqui eu tenho um resumo que a ferramenta fez. Ó, eu faturo 436 mil, o meu ponto de equilíbrio é 428, tá? Isso significa que eu estou tendo lucro aqui, tá? Aqui está o meu custo fixo e aqui está a minha margem de contribuição. Então o que é o ponto de equilíbrio? Que está mostrando aqui 428. Esse 428 mil, se eu faturar até esse valor, eu não tenho lucro. Mas se eu faturar acima dele, que no caso aqui está 436, significa que eu estou tendo lucro, tá? Então esse é meu ponto de equilíbrio. Aí eu venho aqui para relatórios. Eu tenho 10 produtos cadastrados, tá? Vou voltar aqui, ó. 10 produtos, tá vendo? Ó, de 1 a 10, tá? Cadastrado. Então aqui ela está mostrando o meu faturamento mensal e aqui está mostrando o meu faturamento anual. Ela já calculou para mim, tá? Mensal é 436, anual 5.243. Aqui está me mostrando a minha margem de contribuição, que é o meu lucro bruto. Está mostrando o que eu tive de lucro líquido, tá? Aqui, ó, 2.630. Aonde está isso aqui, ó, 2.630? Ele está aqui, ó. Ó, 2.630 é meu lucro líquido, tá? Ele está mostrando aqui no relatório. E está mostrando também o meu ponto de equilíbrio, tá? Que, como eu já falei, é 428. Aí aqui nesse gráfico de pizza, ela vai me mostrar o meu custo fixo, tá? Aqui no caso o custo variável e o custo fixo, 132. E aqui meus principais custos fixos, que seria aqui funcionário, aluguel, prolabore, simples, são os 4 maiores. E os outros estão aqui. Bom, aí eu venho aqui, eu tenho aqui também esse gráfico que está me mostrando quais são os produtos mais lucrativos. Ela classificou aqui apenas 4 produtos que são lucrativos. Porque nem tudo que você vende é lucrativo. Às vezes você vende bastante, mas a margem é pequena. Então aqui a ferramenta vai diferenciar um do outro. Esse aqui são os mais lucrativos. Esse 10 aqui, por exemplo, ó, ele é o mais lucrativo. Que ele está mostrando aqui, o 10, tá vendo aqui, ó, 26%. Tá? Então ele está mostrando aqui. É o mais lucrativo que eu tenho dos que eu cadastrei no sistema. Ok? E aqui eu tenho outro gráfico me falando quais são os produtos com maior faturamento, tá? Então, quais que eu faturo mais? O 7, o 5, o 8, entendeu? Está classificado aqui, ó. Esse é com maior faturamento, não é com maior margem, ok? E aqui está me mostrando os meus principais custos variáveis, que aqui com fornecedor, está me mostrando o imposto sobre a venda, está me mostrando a taxa de cartão, comissões e perdas e danos, ok?
Então essa é a ferramenta de precificação, tá? Ela vai te mostrar qual que é o teu lucro, a tua margem real de lucro que você está tendo, ok? E é imprescindível que você faça essa precificação com todos os produtos que você tem na empresa para que você saiba verdadeiramente se você está tendo lucro ou não, tá? A ferramenta aqui ela está considerando o quê? O faturamento, o custo variável e o custo fixo, tá? E aí você chega aqui nesse lucro operacional, que é o lucro líquido, que é verdadeiramente o que está sobrando. Ok, gente? Então esse é o primeiro vídeo, né, de precificação melhor cenário, onde está te mostrando aí o que está acontecendo com o teu negócio, né, se você está tendo lucro ou não. E esta é a ferramenta de precificação.